Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu já estava com saudades, né? Eu tive aqui o ano passado, no não, final do ano não, acho que foi meados. Hoje nós vamos falar sobre o livre-arbítrio. É uma realidade ou é uma ilusão? E aí, durante a leitura, intitulado O Trabalho, a gente lembra que os Espíritos disseram a Kardec que qualquer atividade útil é trabalho, né? Então, a gente começa a trabalhar o livre-arbítrio, que dá um trabalho, não é verdade? A gente fala, não é fácil, mas não é fácil, não. É trabalho pra caramba. Espera aí, aqui. Espera aí, gente. É para cá ou é para cá? Ah, tá, ok. Essa aqui. Então, quem nunca ouviu alguém falando, posso fazer o que bem quiser, pois tenho livre-arbítrio. Ou então a afirmação, é o livre-arbítrio que determina seu futuro. Vocês já ouviram falar assim? Vocês já falaram? Né? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser? Quem nunca falou isso, né? E aí a gente lembra quando começou aquela campanha pro aborto e que a mulherada, mais jovens, escrevia na barriga, meu corpo, minhas regras. Não é? Nós sabemos que a gente pode fazer o que quiser da vida, mas também temos que arcar com as consequências, não é isso? Então, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser da vida. Por uma escolha não muito boa, eu engravido e depois eu me acho no direito de tirar aquela vida. É o livre-arbítrio. Mas será que isso vai gerar alguma consequência? O que vocês acham? Para essas jovens que acreditavam que meu corpo, minhas regras, o livre-arbítrio para elas é uma ilusão, não é? Se a vida começasse no berço e terminasse no túmulo, nem assim o livre-arbítrio seria uma ilusão. Por quê? Quem tomaria as decisões por nós? A lei, eu não acredito, o livre-arbítrio para mim é uma ilusão. Mas quem vai tomar as decisões e quem vai arcar com as consequências? Então, eu faço escolhas erradas e vai ficar tudo bem? Se o livre-arbítrio fosse uma ilusão, seria isso, né? Neste estudo, nós vamos tentar, de uma forma simplificada, explicar o que é o livre-arbítrio, qual a sua importância e até onde vale o livre-arbítrio, bem como o quanto as consequências podem ser impactantes, embora muitas vezes a escolha aparente ser simples. Ah, mas foi uma coisinha de nada. Mas foi uma escolha errada. Nós prejudicamos alguém, não é verdade? Nos prejudicamos e depois colocamos a culpa em Deus, não é? Porque Deus está me castigando. Mas somos nós que impusemos os castigos, porque Deus, ele não pune, ele não castiga. Ele simplesmente nos deu o livre-arbítrio para nós fazermos dele o que bem quisermos. Podemos ir para o caminho do bem, como o caminho do mal, não é? Então, o que significa livre-arbítrio? Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. A expressão utilizada por diversas religiões como forma de nortear os indivíduos para que sempre tenham atitudes responsáveis. Então, independente de qualquer religião, de qualquer crença, nunca vamos ouvir os dirigentes
indicando que podemos fazer escolhas erradas, mas sim escolhas responsáveis, porque as consequências virão, não é? O real significado do livre-arbítrio tem sentidos religiosos, psicológicos, morais e científicos. Para algumas pessoas, o livre-arbítrio significa ter liberdade, e muitas vezes alguns se perdem diante das múltiplas possibilidades de escolha, porque a vida nos oferta vantagens o tempo inteiro, não é verdade? E nós precisamos ter muito equilíbrio, nós precisamos estar muito conscientes para não se perder no caminho. Eu costumo dizer que nós precisamos ter cuidado, porque quando nós perdemos a direção, por exemplo, você está indo no caminho e você perdeu a direção, você consegue retornar. Mas quando se perde na direção, dificilmente a gente consegue voltar. E aí a gente complementa, cada um realmente tem o direito de fazer o que quiser na sua vida e escolher qual caminho quer seguir. Porém, é importante que se tenha certeza das consequências de que cada escolha poderá trazer. Um amigo meu, ele disse que quando ele era criança, a mãe falava assim: olha, você não faz isso porque Deus está vendo. E aí ele dizia assim: como que Deus está vendo? Deus é um só para cuidar de tanta gente? E ele cresceu com essa cultura, acreditando nisso. E aí, quando ele conhece a doutrina espírita, e ele entende que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, aí ele vem entender quando a mãe dizia que Deus estava vendo tudo, né? Então, a gente tem que entender que o tempo todo Deus está vendo o que nós estamos fazendo. No nosso planejamento reencarnatório, ninguém faz um planejamento reencarnatório e coloca lá que vai seguir o caminho do mal. Se perde no caminho, não é? Quando Deus nos criou, Ele nos deu livre-arbítrio. O poder de escolha. Amar é uma decisão, e sem livre-arbítrio não poderíamos amar. Cada pessoa pode escolher amar ou não amar a Deus, obedecer ou não obedecer a Deus. Nós temos liberdade, não temos? Então, qual o caminho mais fácil? O que eu preciso fazer hoje? Qual é o melhor caminho? Eu vou amar a Deus? Eu vou seguir os ensinamentos? Eu vou seguir as leis que estão gravadas na minha consciência? Ou eu vou desconsiderar tudo isso e seguir a minha vida como eu quiser? Eu tenho livre-arbítrio, né? Ao mesmo tempo que nós temos livre-arbítrio, nós tomamos decisões. Então, o livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. A expressão utilizada por diversas religiões como forma de nortear os indivíduos para que sempre tenham atitudes responsáveis. Nós realmente temos o livre-arbítrio? O que vocês acham? Temos ou... Fazer igual um amigo meu, temos ou temos? Temos, né, gente? A frase tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, traz à tona uma reflexão profunda sobre a liberdade e a responsabilidade nas escolhas que fazemos. Quando o apóstolo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas nem tudo que eu posso, eu devo. Não é? Então, a gente tem que estar atento a isso. No contexto espírita, essa reflexão é essencial para o nosso crescimento moral e espiritual. Nos convida a viver com consciência e intenção. No caminho espírita, escolher o que nos convém é um exercício diário de autoconhecimento e responsabilidade. Olha a responsabilidade. É um caminho de autoconhecimento e responsabilidade. Então, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade, nem culpar o outro, não é assim? Ah, não, a culpa é do Márcio. Eu estou fazendo isso aqui, ó, mas é porque eu fui influenciada pelo Márcio. Né? Ao priorizar ações que promovem o amor, a justiça e a evolução,
contribuímos para o nosso próprio progresso e para o bem-estar da sociedade. Que nós possamos sempre escolher o que nos eleva e nos aproxima de nossos ideais mais elevados. Questão de escolhas. Eu escolho o que é melhor para mim. Eu escolho qual é o melhor caminho. Mas eu não posso escolher o que é melhor para a Leida. Eu tenho que pensar no outro. Jesus não disse que temos que amar o próximo como a nós mesmos? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas para eu amar a Deus, eu preciso amar o próximo. E para eu amar o próximo, eu preciso me amar, não preciso? Porque nós damos aquilo que nós temos. É muito fácil a gente falar e na hora de colocar em prática, depois que sai daqui do portão para lá, é outra pessoa. Não adianta, gente. A gente tem que viver ouvindo o coração, sabe? Parando para ouvir as nossas intuições. E aí a gente vai conseguir fazer escolhas assertivas. A vida não é uma questão de destino, é uma questão de decisões. Não é algo que se espera, é algo que se busca. E o que nós estamos buscando aqui? Já melhoramos, não já? Às vezes a gente fala assim, gente, eu estou na doutrina há 30 anos. E eu não fiz nada. Eu continuo com as mesmas falhas. Mas de alguma coisa a gente já melhorou, porque já reconhece que temos falhas, não é? E só o fato de reconhecer que a gente está estudando a doutrina para buscar o que eu estou buscando, isso é muito bom. Lá em Macaé tem uma menina que ela é espírita, acho que já há uns 40 anos. E quando ela está em um ambiente, uma reunião, que começa a ter uma discussão, ela fala, olha, eu estou aqui para evoluir, eu não consigo mandar nos meus pensamentos, eu vou embora. Isso aí é escolha, e escolha assertiva, porque se ela ficar, ela vai acabar absorvendo alguma coisa, ela vai perder a paciência e vai acabar respondendo, não é assim que a gente faz? Né? E aí a gente ainda fala assim, olha que coisa feia, eu não tenho sangue de barata. Alguém aqui fala isso? Fala, né? Eu não tenho sangue de barata. E ela diz o seguinte, a Leida, minha amiga, eu não mando nos meus pensamentos, eu estou para evoluir, eu estou indo embora. E eu gostei dessa atitude dela, sabe? É legal. Ela não vai absorver nada que venha trazer uma certa desarmonia interior, e ela vai tranquila, seguindo a vida dela. Porque o que estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio? Nós estamos indo para o caminho do bem ou pelo caminho do mal? É aquilo que eu falei, as escolhas nos levam a caminhos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Está lá em Paulo, né? Podemos viver no mundo sem pertencer a ele, isto é, sem nos deixar envolver pelos vícios, tentações e prazeres mundanos, e que não são poucos, né? As tentações, as ofertas são gigantescas. E a gente vê que a vida é feita de escolhas, e cada escolha uma renúncia. E a gente entende que a vida não é um ganha-ganha. Que para a gente conseguir dar um passo à frente, a gente tem que deixar alguma coisa para trás, não é verdade? E que bom que, como a gente está aqui para evoluir, a gente vai deixando os vícios para trás, as virtudes negativas. Será que, se é que nós podemos chamar o orgulho, a inveja, o egoísmo de virtudes negativas, né? Então, assim como na escola, podemos passar a vida reclamando ou aproveitando as lições. Mestre, como faço para tornar sábio? Para me tornar sábio? E o mestre diz para ele, com as boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? A experiência. E como adquirir experiências?
com as más escolhas. É complicado, não é? Mas quando nós fazemos uma escolha errada, arcamos com as consequências e a gente corrige, não é? E muitas vezes, esse erro, essa escolha errada, elas vêm para nos ajudar nessa lei de progresso. A lei é de progresso. E nós estamos aqui para progredir. É um exercício diário, mas que a gente vai conseguir. Já conseguimos aqui? Com base nas afirmações para cada escolha ou renúncia, e na de que é o livre-arbítrio que determina o seu futuro, vemos a tamanha importância de saber realmente do que se trata e como pode ser aplicado em nossas vidas. Aí a gente vai lá no Evangelho e vê a parábola do filho pródigo. Né? Ele fez escolhas erradas, sai de casa, se arrepende e volta. Aí nós vemos como o livre-arbítrio pode levar a escolhas erradas, mas também a redenção. Eu errei, mas eu quero acertar. Não é? Eu lembro que em 99, a maioria de vocês não eram nascidos ainda, não. Em 99, eu assumi uma supervisão lá na Petrobras, que ela estava terceirizando a recepção. E as meninas, eu dizia para elas, tem que usar cordialidade e educação. Acabou, não precisa mais que isso. E aí eu perguntei num treinamento um dia, eu perguntei para 3 jovens o que elas gostariam, qual o objetivo delas, qual a visão de futuro para a vida delas. E como elas gostariam de estar daí a 5 anos. Uma respondeu que queria fazer uma faculdade e se realizar profissionalmente. Uma faculdade de quê? E se realizar em quê? A resposta bem subjetiva, né? Aí a outra queria ser feliz. Lida, eu quero ser feliz. Tá, fazendo o quê? O que vai te fazer feliz? E a outra disse que queria estar do mesmo jeito que ela estava. Gente, 99. Estamos em 2025. As 3 continuam iguais. Buscando a realização profissional, fez faculdade, mas não se encontrou. A outra está buscando ser feliz, e a outra está igualzinha e estava, só que mais velha. Não houve mudança nenhuma. Então, assim, é uma sucessão de escolhas erradas, que não elevou, não mudou, eu não melhorei nada. E aí a gente para e fala, meu Deus, como que essas pessoas podem fazer isso? Pararam no tempo, mas aí a doutrina espírita vem nos dizer que a gente precisa acompanhar o estado evolutivo de cada um. Que nós não mudamos, ninguém muda ninguém, não é verdade? Então, essas 3 jovens, que hoje são 3 jovens senhoras, elas ainda não tiveram o start de dizer, eu quero mudar e vou mudar, eu quero fazer e vou fazer. Então, a gente vê como que a gente ainda leva uma vida muito superficial, muito subjetiva. E nisso que a gente tem que entender. Eu errei e eu quero acertar. Ok. Ontem eu pensava de uma forma, hoje eu já mudei. Graças a Deus, né? Aí a gente vê Divaldo Franco. Ele poderia ter seguido outro caminho convencional na vida, mas ele decidiu dedicar a caridade e paz. Seu uso do livre-arbítrio fez dele um embaixador da paz. E temos mais um outro. E temos os anônimos, né? Que a gente não sabe, mas que estão trabalhando silenciosamente, estão no anonimato. Chico Xavier escolheu dedicar sua vida ao bem, psicografando mensagens de conforto e esperança. Seu livre-arbítrio esteve sempre a serviço do amor e da compaixão.
Porque as mensagens ele levava esperança àquelas mães sofridas. Livre-arbítrio para o caminho do bem. E aí eu pergunto a vocês, eles conseguiram, a gente não consegue, não? Hein, gente? Claro que consegue, né? É só querer. Esses exemplos mostram que sempre temos escolhas e o livre-arbítrio guiado pelo amor pode transformar o mundo. Podemos sim, se cada um fizer uma coisa, pequena que seja, as coisas vão melhorando. E nós precisamos entender que nós não somos robôs. Nós não vamos nos livrar dos problemas, mas não podemos apagar o passado. Os erros que cometemos são fatos estabelecidos. O que plantamos, temos que colher. Mas isso não nos impede de maneira alguma de fazermos brilhar os nossos talentos, de superarmos a nós mesmos cada vez mais, de surpreendermos aos outros e a nós mesmos com o nosso crescimento espiritual. É vencer-se a si mesmo. O que me incomodava no outro, hoje não me incomoda. Acho que uns 15 anos atrás, tinha uma... Chega no centro, né, uma pessoa que ela não tinha condição, ela não conhecia, ela não sabia o que era um Pentateuco. E ela disse que ela estava pronta, que ela veio de uma casa e que ela ia dar passe. Aqui não. Porque se não te conheço, não sei de onde você vem, você vai ter que familiarizar com a casa primeiro, para a gente ver se você tem condição ou não. Mas me incomodava. E é terrível quando isso acontece. Aí um dia, enquanto eu separava as pessoas, convidava as pessoas para dar passe, eu fui lá na cozinha, quando eu voltei, ela estava na sala do passe. Aí eu chamei o presidente da casa, falei, vai lá e pede para ela se retirar. Ele olhou para mim, e eu, a Leida, falei, porque se eu for, ela não vai voltar aqui mais. Irresponsabilidade. Não é porque eu cheguei de outra cidade, já pensou se eu chego aqui e chego para a Márcia, eu vou dar passe agora. Aí Márcia vai dizer, quem é essa louca, de onde ela saiu? Não é? A gente tem que seguir e tem que respeitar o direcionamento da casa. Mas aquilo me incomodava. Aí, quando foi um dia, ela mandou um monte de mensagens. E estava próximo do Natal. Aquelas mensagens não me incomodaram nem um pouquinho. Cada mensagem que ela mandava, eu olhava e não respondia. Eu me senti tão feliz aquele dia, que eu falei, gente, eu consegui vencer. Ela fez o tempo todo com que eu me irritasse. E ela não conseguiu me tirar a calma aquele dia. Então, é muito bom quando acontece isso. E quando acontece que a gente percebe. Então, naquele dia, eu usei meu livre-arbítrio. Eu não vou me aborrecer. Eu posso escolher e não me aborreci. Né? Está certo que habitamos um planeta de provas, que temos muito que aprender, que somos muito pequenos espiritualmente, mas temos um potencial infinito de crescimento. Somos herdeiros de Deus e somos co-criadores com Ele. A gente está aqui e a gente vai crescendo cada dia, mas nós precisamos mudar, né? Mudar é necessário. E aí a gente para e pergunta, o que implica as mudanças? Quando essas mudanças são necessárias? E por que resistimos a elas? Por que a mudança nos incomoda e nos deixa inseguros? E, às vezes, nos dá medo. Será por quê? Estamos voltados ao cultivo da mudança interior ou buscamos mais a exterior? Será que eu estou mais com um pezinho, com os 2 pés aqui dentro, ou um pé aqui, com quase os 2 lá fora, do portão para lá? E isso não me deixa fazer essas mudanças que tanto eu preciso? Mesmo passados mais de 2000 anos, continuamos amando mais as trevas por serem nossas obras más? Pensa bem,
Continuamos mais familiarizados com a escuridão, que impede a visão plena da luz. Aí a gente pensa o seguinte, 2025 anos, não é? Mas antes de Jesus tinha Moisés. De Moisés a Jesus foram 500 anos, né? Aí já são 525. Mas acontece que também, de Jesus até vir começar o evangelho, levou o quê? Quantos anos, Márcio? Não, quando eles começaram a pregar antes do Cristo, levou mais um tempo. Aí a gente fala assim, caramba, mas antes de Moisés teve Abraão. Mas adianta, é necessário a gente perder nesse tempo, fazer essa linha de... Não, a gente tem que preocupar com agora. Não vamos ficar presos a 2025 anos atrás. Não vamos ficar presos a 525 anos atrás. Né? A gente tem que pensar, é agora. Hoje, amanhã já é diferente, amanhã a gente busca ser melhor do que foi hoje, e sucessivamente a gente vai melhorando. É claro que não vai ser de um dia para o outro, gente. Às vezes a gente faz o bem aqui, e aí a gente é traído pelo pensamento, e a gente dá 3 passos para trás, não é verdade? Ou 10. Depende do espaço que a gente deu para os pensamentos, não é verdade? Mas a gente tem que consertar. Como diz a minha amiga, eu não posso mudar meus pensamentos, eu não posso mandar nos meus pensamentos, mas eu posso direcioná-los para o caminho do bem, não posso? E é o que nós estamos fazendo. Então, como fazer essas mudanças? O que eu preciso mudar? E qual é o método? O método, gente, é o autoconhecimento. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, nós encontramos a pergunta, qual o meio mais eficaz de se melhorar nesta vida e se opor ao arrastamento do mal? E a resposta foi, conhece-te a ti mesmo. É vencer as nossas dificuldades, vencer as nossas má tendências, as nossas más inclinações. Ah, mas eu estou 40 anos na doutrina. Não, você volta, fica mais 50, 60, depois volta de novo. Quantas vezes forem necessárias, não é assim? E um dia, todas as nossas más inclinações serão vencidas. Lá na 919A, qual a maneira de se conseguir isso? Bem, eu preciso de autoconhecimento para eu melhorar. E qual é a maneira? Avaliação diária de Santo Agostinho. Santo Agostinho nos diz que antes de dormir a gente tem que fazer uma autoavaliação, não tem? Então. E aí a gente pergunta, por que eu fiz isso? Qual foi a minha intenção? Eu ofendi uma pessoa hoje, eu magoei. Mas qual foi a minha intenção? Qual foi o meu desejo oculto? O que me levou a agir assim? O que me levou a tomar determinada atitude? Porque tem aquele dia também que às vezes a gente não amanhece bem, não é? Problemas todos nós temos. E aí, passa por uma pessoa, ou não responde um bom dia, ou não dá um bom dia, ou é indelicado, mas a gente pode consertar no outro dia. O livre-arbítrio nos permite isso. Eu fiz errado, mas amanhã eu me rendo. Eu vou lá e conserto o que eu fiz. O livre-arbítrio é sempre proporcional à condição evolutiva do ser. É aquilo que eu falei. A gente não pode exigir do outro aquilo que o outro não está pronto ainda. Não é? Se a gente pega uma pessoa que anda de bicicleta e outro que está aprendendo a andar de bicicleta, vai ter igualdade? Não. Porque quem já pedala vai estar disparado. E quem está aprendendo, está caindo, levantando, né? Mas ele vai seguindo.
E nós, aqui, somos aprendizes, nós estamos aprendendo a andar de bicicleta. A gente consegue dar um passinho, às vezes a gente cai, e a gente levanta e consegue. E quando a gente faz escolhas erradas, a gente rala os joelhos, não é assim? Aí passa um mercúrio, vem aqui na casa, toma um passe, faz um tratamento, não é? É assim. E quando a gente reconhece isso, o remédio costuma, a gente não reconhecer isso, o remédio costuma ser mais amargo. Então, eu errei sim. Errar é humano. Eu só não posso me acomodar nisso. Não é? Eu errei, eu tenho que acertar. Vou lá e conserto o que eu fiz. E a vida vai nos proporcionando isso. Isso é o verdadeiro livre-arbítrio. Cada um realmente tem direito de fazer o que quiser com sua vida e escolher qual caminho quer seguir, desde que não prejudique ninguém. Eu faço as minhas escolhas, mas eu não tenho o direito de prejudicar o outro. A escolha é minha, o erro é meu, e eu tenho que arcar com eles. Mas eu não tenho o direito de ofender o outro e nem tampouco prejudicar o outro colocando a culpa nele. Tudo que contribui para dissipar as trevas da inteligência e fazer recuar o mal, torna a humanidade mais livre, mais consciente de si mesma, de seus deveres e potências. Leon Denis afirma que a liberdade é uma condição necessária da alma humana, que sem ela não poderia construir o seu destino. Nós somos livres, sabemos disso, mas temos que usar essa liberdade com responsabilidade. Exemplo, o homem deverá fazer escolhas certas e, para isso, terá sempre o concurso dos bons espíritos, prece para um direcionamento correto. Mas, Aleida, o que você quer dizer com isso? Antes de tomar qualquer decisão, de fazer qualquer escolha, eu faço uma prece, eu peço direcionamento aos bons espíritos, e eu vou ter esse direcionamento. Com certeza, o amparo vem. Alguém aqui já fez isso? Tem que tomar uma decisão que não difícil para caramba. Lembrou de pedir direcionamento à espiritualidade, a Deus? E o direcionamento veio, não veio? Vem. Aí vem ação e reação. Como espíritas, sabemos que para toda ação uma reação, e para o bom cumprimento da nossa tarefa, é necessário que nos esforcemos, deixando de lado a escravidão da ignorância e as paixões inferiores. Aí o livro que ela mostrou. No livro Entre o Céu e a Terra, André Luiz, lá no capítulo intitulado No Cenário Terrestre, o ministro Clarencio, ele vai para mais um aprendizado, um ensino para os aprendizes dele. E ele pega um processo complicado de uma família, com determinada petição complicada de uma moça encarnada, de nome Evelina, irmão e mãe desencarnada, madrasta ciumenta e lá desarmonizado. Aí André Luiz pergunta para o Clarencio o seguinte: se não pode atender de pronto a solicitação, pois Evelina era excelente moça e não merecia passar por tal prova. Não é assim que a gente faz com as pessoas que a gente ama? É ou não é, gente? Faz. Mas meu filho não podia estar passando por isso, né? É uma criatura tão boa. Não é assim que a gente faz? Exatamente assim. E aí veio a explicação do instrutor. Aí ele continua a lição de que todos têm débitos de vida pretéritas, e em nosso programa evolutivo temos algumas situações determinadas que haveremos de sofrer, mas poderemos sempre gerar circunstâncias em nosso benefício, reduzindo assim a dor. E aí eu sempre digo, mas e o que eu fiz até aqui, Aleida, antes de conhecer a doutrina? Não tem problema. A gente vai abrindo caixinhas. E todas essas atitudes, essas ações, essas escolhas
que não foram muito boas, a gente coloca numa caixinha, ela está lá guardada. E aí a gente começa a trabalhar no bem. Quando a gente precisar de abrir aquela caixa para acertar aquela conta, vai acontecer isso aqui, ó. Isso nos faz lembrar a história que Chico Xavier contava de um trabalhador que perdeu um dedo e, não conformado por ser bom, foi conversar com o mentor de Chico, que esclareceu que na encarnação anterior, ele havia ceifado as mãos de seus escravos e pediu para que ocorresse o mesmo nessa encarnação. Como fora bom, a pena fora amenizada. Faz sentido colocar na caixinha tudo que a gente fez? E trabalha no bem, não fica preocupado, mas eu fiz isso de errado. E na medida que a gente vai tomando consciência daquilo que a gente faz, a gente vai se sentindo mais culpado, não é verdade? Caramba, mas eu fiz isso, e agora? Não, deixa lá. Deixa lá e vai trabalhar no bem. Porque quando chegar a hora de abrir a caixinha, porque vai chegar a hora, não tem jeito. A dívida tem que ser quitada. Aí vai que acontece como aconteceu com esse jovem, esse trabalhador, não é? E Bezerra de Menezes vem nos dizer que a distância que existe entre o homem e Deus, em essência, é a mesma que existe entre o homem e o próximo. E nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, olhando o próximo, ajudando o próximo, se colocar no lugar do próximo, trocar de lugar com ele. Não é assim? Porque, gente, quando o problema é do outro, a gente acha a solução na hora, não é verdade? Acontece com vocês? Porque comigo acontece com facilidade, sabe? É só fazer assim, assim. Mas quando o problema é da gente, é uma dificuldade para a gente entender, não é verdade? Aí o coração aperta, as lágrimas descem, o chuveiro vira nosso conselheiro, não é assim? Porque a gente abre o chuveiro e as lágrimas descem. Então, a gente lava a alma ali, não é verdade? Mas quando o problema é do outro, não, é tão fácil da gente resolver. Nossa, a pessoa faz tempestade num copo com água, é tão fácil. Mas aí o nosso é bem menor do que daquela pessoa e a gente sente uma dificuldade gigantesca. Eu já estou atrasada. Lá na questão 843 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: o homem tem livre-arbítrio dos seus atos? Olha a resposta. Visto que tem a liberdade de pensar, tem a de agir, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E é aquilo que eu falei, nós não somos robôs, né? O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. E quem nos diz isso é Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, na terceira parte, As Potências da Alma, no capítulo 22. Eu sou apaixonada por Leon Denis, gente. O livre-arbítrio é a faculdade que tem o indivíduo de determinar sua própria conduta, ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer o que prevaleça sobre as outras. É aquilo que eu falei, para eu escolher uma coisa, eu tenho que abrir mão da outra. A vida é assim. E aí vem a lei de causa e efeito, que é a consequência do uso do livre-arbítrio. É aquilo que a gente está falando desde o início, né? E qual a relação entre o livre-arbítrio e a liberdade? O livre-arbítrio é uma condição necessária para a liberdade, pois permite aos indivíduos agir de forma autônoma e tomar decisões livres. Somos livres, podemos fazer o que quiser na nossa vida. O livre-arbítrio pode ser limitado? Sim. O livre-arbítrio pode ser limitado por fatores externos, como leis e normas sociais, ou por fatores internos, como doenças mentais. Quando a gente, no planejamento reencarnatório, a gente vem com um tipo de uma doença, de uma demência, o nosso livre-arbítrio é limitado, não é?
como o livre-arbítrio se relaciona com a ideia da culpa? Implica que os indivíduos são responsáveis pelas suas escolhas e ações, o que pode gerar sentimentos de culpa quando as consequências são negativas. Ah, mas eu sou culpada. Eu te induzi para um caminho errado, né? Ou te dei conversei com você, te dei toda a coordenação certinha, o direcionamento, e você fez diferente. Aí você se sente culpado, mas eu não deveria. Não, não adianta se sentir culpado. Porque não vai adiantar. Volta lá na caixinha e coloca. Para Santo Agostinho, a liberdade é fazer o bom uso do livre-arbítrio, enquanto esse consiste nas escolhas entre bem e mal. Dessa maneira, o conceito estaria mais associado ao sentido de vontade. E quem de vocês aqui que dizia para os filhos assim, quando o filho diz, estou com vontade de fazer isso, ou eu estou com vontade de comer isso, e aí vocês falavam, vontade é coisa que dá e passa. Alguém aqui fazia isso? Eu passei a minha vida ouvindo isso. Eu dizia, mãe, estou com vontade é coisa que dá e passa. Mãe, estou com saudade é coisa que dá e passa. Só que vontade não é coisa que dá e passa, não. É a vontade que nos faz buscar esse caminho certo do bem, usando o livre-arbítrio de uma forma correta. Já no Espiritismo, o conceito é definido pela liberdade do espírito de fazer ou não alguma coisa. Como a doutrina não acredita em atos predeterminados, cada pessoa é responsável por suas escolhas ao longo da vida. Quando fazemos uma escolha, assumimos a responsabilidade pelas consequências dessas escolhas. É minha, totalmente minha. Não adianta dizer assim, não, eu segui porque está todo mundo fazendo, você não é todo mundo, né? Lá em casa era assim, a minha mãe era curta e grossa. A mãe, deixa aí, todo mundo vai, você não é todo mundo. E era assim. E eu agradeço muito por tudo isso. Isso significa que somos responsáveis pelos nossos atos e devemos arcar com as consequências. Na visão espírita, o livre-arbítrio existe de forma real, mas está ligado ao estágio da evolução do espírito e às circunstâncias da vida de cada pessoa. Estou terminando, tá? O indivíduo tem a liberdade de fazer escolhas, mas essas escolhas são influenciadas por sua moralidade, aprendizado e pelas leis divinas que regem o universo. A doutrina espírita, o maior ensino que a gente aprende na doutrina espírita é trabalhar a moral, não é? É ou não é? Então, para a gente ter liberdade de fazer escolhas, quando nós trabalhamos essa moralidade, a chance de errar é mínima. É pequenininha. O Espiritismo enfatiza que o uso do livre-arbítrio deve ser exercido com consciência e responsabilidade, pois é através das escolhas que o espírito se aperfeiçoa ao longo das existências sucessivas. E um dia todos nós seremos evoluídos, todos nós vamos usar o nosso livre-arbítrio da melhor forma possível, com muita leveza, com muita tranquilidade, não é isso? Concluímos que o livre-arbítrio é uma realidade, que levar a sério significa reconhecer que as nossas escolhas têm consequências e que somos responsáveis por elas, pois é a responsabilidade sobre nossas ações que nos fazem crescer e corrigir os erros. Eu errei, eu assumo que eu errei e vou corrigir os erros. Precisamos entender, quero, posso, devo. Nem tudo que eu quero eu posso, e nem tudo que eu posso eu devo. Sejamos resilientes na condução do barco da vida, use o livre-arbítrio com sabedoria. Aí, antes de parar aqui, certa vez saiu um monge budista, uso do livre-arbítrio, tá? E vocês não vão esquecer nunca mais do livre-arbítrio no caminho do bem. E um samurai pergunta para ele assim, ô Buda, fala para mim o que é céu e o que é inferno. E aí ele fica sério e diz, você é um guerreiro inútil,
Você é o ignorante. Aí o samurai levanta a espada. E aí o Buda calmamente diz, isso é o inferno. E quando ele abaixa a espada, Buda diz para ele, isso é o céu. Então, meus amigos, obrigado pela atenção, pelo carinho. Vejamos o livre-arbítrio com as nossas escolhas certas, a gente está seguindo o céu. E quando a gente faz escolhas erradas que vêm prejudicar o outro, nós estamos no caminho do mal. Porque céu e inferno está na nossa consciência, nas nossas atitudes. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção. Que Jesus nos abençoe.